Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Os irmãos podem se sentar, ficar à vontade. E passo a palavra ao pastor. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e a tua família. Amém. No nome de Jesus. Eu queria ter um gritinho no fundo. Jesus! Jesus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Querido, o nosso maior bem é a nossa. O nosso maior bem é a nossa. Família. O nosso maior bem é a nossa. Família. O nosso maior bem é a nossa. Família. Glória a Deus. Você tem que entender que seu maior bem é a sua família. Quando a pessoa cai no fracasso de vida, espera que não aconteça com ninguém, não vai acontecer. Sabe quem fica perto de você? Quando fica? A família. Vamos dar valor para os nossos, amém? É lindo falar bem dos filhos dos outros, né? Vamos falar bem dos nossos filhos. É lindo falar que o esposo da outra lá conseguiu, né, ganhar dinheiro, mas fala que o seu também vai e ajuda ele também a ganhar e vai de gastar, amém? Temos que dizer, a esposa do outro lá ganhou 3 filhos e não engordou nada, né? Ajuda a sua mulher também, vai fazer filho dela e coloca ela para fazer academia, amém? Amém, querido? Amém. Nosso maior bem é a nossa família. Glória a Deus. Amados, vocês são bem-vindos, os cristãos também são bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é quinta de bênçãos, nós oramos depois por milagre, por cura, mas é o ensino bíblico, amém? Já tem mais de um ano que nós estamos lendo todo dia um capítulo da Bíblia, lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus em nossa vida. Domingo é o culto da família, mais tranquilo, mas Deus é bom. Hoje nós vamos falar sobre o que? Vocês lembram? Quinta-feira foi capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, foi o último capítulo daquele livro. Hoje vamos começar outro, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, amém. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Se você tiver Bíblia, quiser abrir, quiser ficar em pé, não faz mal. Se você tiver com bebê, pode ficar sentado, né? Não tem problema não. Se tiver sentindo dor também, pode ficar sentado. É só para, como reverência à palavra de Deus. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Aliás, capítulo 1. Depois só para testar o livro. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Amém? Todo mundo achou? Marcelene está lá em Apocalipse. Não achou? Carminha achou já, Carminha? Fingindo que achou aí, né? Diz assim a palavra do Senhor Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribula. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus.
Pai Santo, pelo poder do nome de Jesus, essa é a tua palavra, eu te peço, Senhor, fale conosco, ministra cada coração. Tem pessoas aqui cansadas, inquietas, preocupadas, precisam tomar um rumo na vida. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Aquieta a nossa mente, Senhor, no nome de Jesus. Toda dejeção, inquietação, preocupação, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Declara o Senhor de Cristo na tua vida, na vida daquela pessoa da tua família que não está aqui, mas vai estar no nome de Jesus. Declara Deus falando com você, e tudo que Deus fizer e falar contigo, seja para a glória do nome dele. Espírito Santo, ser livre, tenha liberdade aqui, em nome de Jesus, e nos ajuda e nos ensina, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se na presença do Senhor Deus. Nosso tema, constância e fé, para suportar perseguição e tribulações. Constância e fé para suportar perseguições e tribulações. Pastor, o tema hoje é forte, é fortíssimo. Deus nunca prometeu para você que você ia ter, depois que você se tornasse cristão, você ia ter um mar, com água tranquila, vento soprando só a favor, que onde você chegasse ia ter um tapetão vermelho para você, que tudo que você falasse as pessoas iriam bater palma para você, que as pessoas iam bater no seu ombro e dizer que você era demais. Deus nunca prometeu isso para ninguém, amado. Nem riqueza Deus prometeu para você. Sabe disso? Que tem muita igreja que prega que você vai ficar rico. Isso é um dom que Deus dá para quem Ele quiser, de ser próximo, de ser rico, amém? Senão a pessoa quando morresse e não prosperou na vida, ia para o inferno, sim ou não? Amém? Tudo bem? É porque tem muitos lugares que o dinheiro é colocado acima da palavra de Deus. Dê 1.000 você vai ganhar 10 mil. Não faz isso não. Que uma vez que eu fiz, eu me arrependei. Não deu certo para mim não. Então você fica quietinho, eu só creio em Deus e que deu melhor para a tua vida. Amém? E nosso tema, se você já esqueceu, deixa eu te lembrar de novo. Constância e fé para suportar perseguição e tribulações. Por quê, pastor? Se você não tiver constância na tua fé, você vai fracassar na tua vida cristã. Quando vier a luta, a tribulação, que um pai que você muito ama partir, ou a mãe, né? Que uma situação dessa na sua vida, se você não tiver constância e fé, você retrocede, você nega a tua fé e nega o Senhor Jesus. As igrejas estão cheias de pessoas que negam Jesus todos os dias na vida delas. Hoje eu achei um videozinho legal, o cara falou assim: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Aí todo mundo 5 milhões na conta, né? Aí para brincar, coloquei lá, né? Enquete: você quer 5 minutos com Jesus ou quer 5 milhões na conta? Claro que todo mundo colocou lá, foi só que quer com Jesus, né? Mas muitos ali falam assim: poxa vida, você não tinha de colocar 5 milhões de Jesus e 5 milhões também, não, né? Porque dinheiro não é ruim, mano. Ruim é as pessoas que não têm controle sobre, né, o dinheiro, né? Mas você imagina que aquelas pessoas da entrevista disseram que trocariam Jesus por 5 milhões, certo? Amém? Tem gente que está trocando Jesus, amado, por um programa da Netflix, por um acesso à pornografia. Tem gente que troca Jesus por um jogo de futebol, porque não vem ao culto. Tem gente que troca Jesus por um parente que chega em casa. Então, estão trocando Jesus por muito menos do que 5 milhões. Então, aquelas pessoas que trocaram Jesus, né, pode ser o que for, mas pelo menos eles trocaram por 5 milhões, né? Que tem gente que está trocando Jesus por tão pouco. Nós devemos tomar cuidado, mas senão fica religioso o negócio. Eu sirvo a Deus, mas serve mesmo? Sim, pastor, já perdoou quem te ofendeu, quem te magoou, quem te traiu? Não, então você não serve a Deus de fato. Eu amo a Deus, pastor, ama mesmo? Já conversou com Ele antes, hoje lá na sua casa? Ou você vai deixar para conversar quando você chegar da igreja, talvez nem converse, porque você está cansado ou cansada demais. Então, entre falar e ser tem uma distância muito grande. Sim ou não? Então, se você quer vencer as tribulações que vão vir sobre a vida de todo cristão, você precisa estar constante na sua fé. Perseverança na fé. Amém? Perseverança. Essa carta de 2 Tessalonicenses foi escrita por volta de 54 a 55 depois de Cristo. Paulo morreu em 64, então, uns 10 anos antes dele morrer, ele escreveu esta carta. Por que ele escreveu? Reafirmando que Jesus viria, que o dia do Senhor viria. Isso aí ele é bem claro na primeira carta. Agora na segunda, Jesus virá, amém? Se você não entendeu, Jesus virá, amém. Ele prometeu de vir buscar eu e você, amém. A pergunta: eu e você estamos prontos para subir com Jesus?
Olha, tá vendo? Amém, Jesus virá, todo mundo falou amém. Nós vamos subir, só uns dois deles falou amém. Por que você não tem convicção que você vai subir? Qual que é o rolo na tua vida que tem que desatar para você subir com Jesus? Porque, amado, isso é uma convicção que a gente tem que ter muito grande no coração, mais do que a esperança que amanhã não vai amanhecer vivo. Isso tem que ser algo latente dentro de nós. Eu sei que o seu partido não quer, mas se o seu partido, eu estarei com Jesus. E se ele vier, eu subo para estar com ele também. Mas por que os crentes não têm convicção? Porque na verdade não tem relacionamento com Deus. Se o cristão tiver relacionamento com Deus, a primeira coisa que ele tem que ser uma convicção dentro dele. Eu sei de quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Aleluia! Para você ter uma ideia de como que o povo de Deus está longe de Deus. Dizem que é um Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Dizem que não vem de Deus por 5 bilhões, mas deixa de vir ao culto porque choveu. E às vezes com um carrão lá na garagem. Se eu fosse Deus, você deixa eu pegar esse carrão aqui e vou dar para quem está indo no culto, né? Ainda bem que eu não sou Deus, né? Amém? Mas você está aqui, eu espero que você abra o seu coração para que Deus fale com você. Por que Paulo escreveu essa carta? Porque na igreja, falsos mestres estavam mandando cartas com a assinatura de Paulo, dizendo aquilo que Paulo tinha dito para a igreja quando esteve lá. Paulo dizia que Jesus ia vir, que o dia do seu virá. Eles diziam assim: Jesus já veio, Jesus não vai vir mais. Até naquele tempo tinha uns fake news, sabia? Os pilantras. Se fosse hoje, seria através do zap, alguma coisa. Naquele tempo as pessoas escreviam cartas falsificadas, batiam, né, faziam assinatura mais ou menos igual de Paulo e mandavam para as igrejas, dizendo aquilo que Paulo tinha ensinado para a igreja. Você tem que tomar cuidado, tem coisa que eu ensino para você que está aqui na palavra, aí você chega em casa e tem top de YouTube. E lá tem tudo, amado. Tem o Miguel Oliveira, né, que é um menino de 15 anos, faz um sucesso doido, está tendo problema agora, todo mundo batendo nele, porque é bom bater em quem está caído, né? Você notou isso? Ninguém lá, eu vim dizer, vamos orar pelo Miguel Oliveira, gente, para esse menino se levantar, para Deus fazer obra da internet, né? Já morreu, agora pode bater, né? Povo covarde, gente. O pior povo que tem, muitas vezes, é o que se diz cristão, mano. O único exército que deixa o querido morrer é o cristão. Sabia disso? Qualquer exército do mundo, o cara leva um tiro lá, o cara vem qualquer aqui, já sai aqui, né? No meio do povo cristão, se o cara cair, morre para lá desgraçado. Eu cuidei da minha vida. Então, às vezes as pessoas escutam a palavra que eu prego aqui, que eu passei o dia dedicando aqui, eu cheguei em casa assim, top do YouTube lá, escuta tanta porcaria, mas é doido. Pastor, o cara lá falou isso, aqui outro, que o anticristo vai vir esse ano ainda. Tomara que venha, pega o sangue e leva junto com ele. Porque você vai escutar porcaria. Gente, eu não estou nem para anticristo, porque nada que é antes vai tirar aquilo que Deus me deu. Eu estou em pós-Cristo. Anticristo, eu quero saber de anticristo. Vai vir, vai, está na Bíblia. Tribulação vai vir, vai. Mas você está bem com Jesus? Então sossegue a tua alma. Quem vai ser o próximo papo? Que diz que se for negão, nós estamos lascados, cara. Pode ser negão, pode ser loiro, pode ser japonês, não estou nem aí, amado. Amém? Amém. Você está perdendo tempo em rede social. Dá atenção para a sua mulher para você ver. Mulher está lá chupando um dedão lá e lembrando o tempo que você era novo ainda, que você fazia bagaceira, né? E você está lá, ai, o anticristo agora, não sei o que, né? Minha filha, vai lá e pega esse like, pique na parede, quebra todinho. E se o seu marido acha ruim, não poderia falar comigo, pelo amor de Deus. Que eu não tenho idade para ficar brigando com ninguém mais não. Amém? Dá atenção para a sua mulher, dá atenção para o seu marido. Como é que está seu marido? Está satisfeito? Barriguinha cheia? Teus maridos aí, vai ter que não, cachorro na rua, rasgando sacola. Gente, cachorro só rasga saco de lixo na rua quando está com fome, mas o irmão está dando raçãozinha por aí lá. Ele não rasga sacola, não. Eu falei, que nojo, sacola de lixo. Agora deixa o bicho 3 dias sem fogo, né? Para você ver. Ele sai comendo a sacola tudo na rua aí. Tá bom? Você está pegando alguma coisa aí? Vou ter que escrever assim, ó. Ainda bem que vocês são inteligentes, né? Que tem lugar que é difícil pregar. Você tem que explicar tudo de abaixo direitinho. As pessoas estão morrendo dentro de casa pela nossa indiferença. Tem muito filho doido, que o pai não senta para conversar com ele, para olhar no olho dele. Eu fui a pé conversando da praça, até em casa. Meu filho fazia tanto tempo que ele não fazia isso, mas foi tão bom, né? Uma garrafa de marrom do lado, conversando com ele contando história. Nós estamos perdendo muito, mano. Era para facilitar nossas vidas, as redes sociais, né? Você poder acessar sua conta pelo aplicativo do seu celular, mas piorou.
As pessoas estão distantes. Uma mesa com 5, 6 pessoas, cada um com o celular na mão. Isso é coisa do capeta. Não tem nada você olhar se alguém está querendo falar com você, se mandou mensagem. É uma coisa. Agora, com o tempo inteiro, de vez em quando na casa da mulher faz assim, olha para aí, aí já bota o celular para lá. E eu tenho muita gente, irmão, o dia inteiro olhando por pessoas aqui em São Miguel e de outros lugares, mas quando a patroa fala, tem que escutar. Sim ou não? Olha para mim. Não? Por quê? Quando eu quero dar uns beijinhos, quem é que vai, né? Não vou beijar o celular, vou beijar a patroa, sim ou não? Amém? Amém. Então tá bom. Tem como dar mais som aí? Deus está esquisito aqui, vai ser um trem. Eu falei na casa dele, lá na caixa de som, acho que vou trazer aquela caixa de som para cá. Pensa num som bom, rapaz. E aqui eu trem meio engasgado, não sei se é o pastor. Então, ele escreve para essa igreja. Tinha gente mandando carta em nome de Paulo, dizendo que Paulo tinha ensinado. Ele pega o ensinamento que eu dou aqui para você e anota no seu caderninho. Você quando você vier para a igreja, você traz caderno, caneta e a sua Bíblia. Falou, eu disse algo que você não entendeu aqui, você anota. E me chama depois para conversar. Pastor, o senhor falou aquilo, eu não entendi. O senhor me explica? Eu vou explicar para você. E o dia que eu errar com você, eu vou pedir perdão para você. Ô minha irmã, ô meu irmão, eu errei naquilo ali, eu não tinha entendido bem. Amém? O dia que você te dá uma dor de barriga aqui, ou um pai que você tem problema, você não vai mandar mensagem para o cara lá em São Paulo, para o profeta lá, para ele vir aqui, não. O dia que baixar um capeta em alguém que você conhece, você não vai mandar mensagem lá para o Malafaia, lá no Rio de Janeiro. Ô pastor Malafaia, o senhor podia pegar o jatinho do senhor e vir aqui expulsar o demônio do meu parente? Que eu faço uma oferta de 200 todo mês para a sua igreja. Ele vai fazer isso? Ele nem te atende se você quer saber. Amém? Tudo bem? Porque tem gente desonesto. Ele seria no ministério dos de fora, mas na igreja dele ele não faz nada. Em sentido nenhum, querido. Então Paulo, no capítulo 2, segundo Tessalonicenses, versículo 2 e 3, diz isso. Que não era para o povo ficar preocupado nem por carta, nem por nada, que aquilo que Paulo tinha falado para eles, eles sabiam o que Paulo tinha ensinado para eles. No versículo 3 do capítulo 1, diz que a fé daquela igreja crescia sobremaneira e o amor deles, de uns para com os outros, aumentava. Amém? Duas coisas ali, fé e amor. A fé crescia sobremaneira e o amor aumentava. Qualquer uma dessas duas coisas, se tiver ruim, mas porque uma das duas não está bem, ou uma das duas. Para o amor crescer, a fé tem que crescer junto. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13:8 que o amor jamais acaba, mas é uma porção de amor que Deus deu para nós. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então você tem amor. Se você não exerce ele, isso é um outro problema, mas você tem amor no seu coração. Pastor, como que eu faço para a minha fé crescer? O que a Bíblia diz? Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o YouTube, e ouvir o Facebook, e ouvir a palavra de Deus. Quando você se expõe à pregação dessa palavra, quando você lê na tua casa, quando você fala com esse Deus, a tua fé cresce. Amém? Então a fé daquele povo crescia sobremaneira e o amor de uns com os outros iam aumentando. Querido, entre você e a tua família na sua casa tem que ter amor, mas aqui também tem que ter amor. O irmão que está aqui, a irmã que está aqui não está pronto, não está perfeito. Essa pessoa vai cometer erros. E quando cometer, você tem que ter o amor de Deus para estender a mão para essa pessoa, dizer, fulano, você tropeçou, levanta, eu te ajudo a voltar a caminhar. As igrejas hoje é para jogar pedra, caiu, né? Deixa a pessoa para lá. Aquela igreja não. A fé crescia e o amor aumentava. Amém? No versículo 4 diz que Paulo se orgulhava dos Tessalonicenses e falava deles como referência para outras igrejas, por causa de 4 coisas: constância e fé, por causa da perseguição e da tribulação que eles suportavam. Presta atenção, Paulo falava para todo mundo: ó, esse povo é de Deus, gente. Por quê? Porque eles têm constância e fé. Constância é perseverança, amém? Eles têm constância e fé. Tem gente que tem dia, aleluia, glória a Deus. No outro dia fala, meu Deus do céu, ô Senhor, manda norte que eu não quero viver mais. Mas no dia anterior estava com a fé lá em cima, caçando demônio para expulsar. Hoje ele se olha e fala assim: eu sou o próprio demônio.
Um olha está lá em cima, o outro está lá embaixo. Deus traz equilíbrio para nós. Amém? O que é perseguição, pastor? Ato de perseguir, intolerância contra alguém. E o que é tribulação? Situação de aborrecimento, desagradável, aflição, tormento, adversidade. Isso é o que muito cristão passou e o que é verdadeiro vai passar hoje por perseguição e tribulação. E ele só vai suportar se ele tiver perseverança na fé dele. Amém? Porque tem gente que desiste, amado, da caminhada, porque não suportou. O cara veio para a igreja, está bem intencionado, você verão, mas começaram-se as pressões. Tem gente que não aguenta a pressão. O parente fala assim: você não é crente nada, rapaz, olha o que você está fazendo. Acho que não sou mesmo, não, vou sair. Gente, eu já escutei tanta coisa na minha vida, eu falei: não, o problema está em mim, Deus é bom o tempo inteiro, amém? Mas só que tem muita gente que está caçando a perseguição e a tribulação para si. As pessoas buscam, amado. Tem gente que está tranquilo, mas ele não consegue ficar tranquilo, então um trem começa a perturbar ele ali, ele tem que ir atrás de um trem para trazer perseguição e tribulação para ele. Algumas vezes Deus nos permite passar por tribulação também. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados do nosso pecado através de quê? Da fé. Não é por dinheiro que se entrega, não é pela sua boa ação lá fora ou aqui na igreja, que se bem que isso é importante, mas é pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Isso é graça, amém? Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos. Pela graça. Nada que você faça você merece ser salvo. Eu e você merecemos ir para o inferno, mas que nós cremos no Senhor Jesus, a graça veio sobre mim e sobre ti e nos salvou. Justificados por mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e estamos a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu dou glória a Deus não só porque eu sou salvo, mas também dou glória a Deus porque eu também estou passando por tribulação. É corrido de doido? Sim ou não? 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 Por que não? O senhor está morrendo na tribulação, mas você, glória a Deus, estou passando por isso. Tem que ser muito de Deus para poder entender isso, amém? Mas vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, Paulo dava glória a Deus nas tribulações. Tem gente, mano, que acabou o gás lá, não tem dinheiro, já está xingando Jesus. E o marido também. Eu sei que Deus está falando para ninguém aqui, tá? Ninguém aqui acabou o gás, não. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Pastor, eu entrei numa luta. Deus te deu vitória, deu. Então hoje você tem perseverança. Amém? E perseverança, experiência. Olha para você ver. Tribulação, perseverança, você perseverou, venceu e trouxe isso para você o quê? Experiência. O dia que você vê alguém naquela situação, ou você estiver passando, você sabe qual que é o resultado. Deus esteve contigo, te deu vitória e vai te dar outra vez, amém? Isso é experiência, amado. Muito cristão não tem experiência com nada, nem de vitória, nem com Deus, nem nada. De vez em quando ele sonha com uma vaca atrás dele correndo e fica doido, caçando no YouTube, sonhar com vaca correndo atrás de mim, o que é, meu Deus do céu? A única experiência que ele tem é a vaca correndo atrás dele. Quem é o senhor com vaca aqui atrás aqui? Erga a mão, por favor. Vocês só? Gente, sonha com boi, correndo atrás, cachorro, água suja e cobra, isso é perseguição de demônios, tá? Ora, a esperança não. Tribulação produz perseverança. E é perseverança, 4, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado, presenteado. Amém? Lá em Romanos 12 diz assim: alegremos-nos na esperança, sendo pacientes na tribulação, na oração perseverante. Olha o segredo de Deus para você ser feliz. Presta atenção.
regozije-se, alegre-se na esperança. O que é esperança? É aquilo que você não tem ainda, mas você espera que aconteça na sua vida. Eu tenho esperança que o meu filho vai se converter. Eu tenho esperança que o meu marido vai abrir o coração para Jesus. Eu tenho esperança que eu vou sair desse problema. Eu tenho esperança que eu vou ter minha casa, meu carro. Isso é esperança, certo? E Deus diz o quê? Você fica ansioso? Para você regozijar, alegrar-se na esperança. Ser pacientes na... Por que ser paciente? Porque senão você blasfema o nome do Senhor Jesus. Rapaz, tem um ano que eu estou na luta doida aí, rapaz, e você vai blasfemar o nome daquele que te ama. Na oração, perseverante. Por que tem gente que não tem paciência na tribulação e nem se alegra na esperança? Porque não tem vida de oração. Toda pessoa que não ora, a vida dele é reclamar, murmurar, amaldiçoar, maldizer o tempo inteiro. Ela não é nojenta, ela só sabe só reclamar. Então deve assim, ó, 10 meninos para sua mãe cuidar aí uns dias aí, já que a velha não faz nada, ela já é aposentada, e você vai trabalhar e ajudar o seu marido a pagar as contas. Por que você não faz isso? Não, é o homem que tem que sustentar. Deus falou que do suor de Adão é vir comer. Eu penso que quando tem dois trabalhando é melhor do que quando tem um. Sim ou não? Eu digo nessa igreja, mas você não dá pitaco na vida de ninguém se você não tem a solução do problema. Eu me recuso a dar opinião na vida de qualquer pessoa se eu não tiver uma orientação para a vida da pessoa. Cobrar, todo mundo cobra. Criticar, todo mundo critica. E você tem feito o que para ajudar a tua mulher a crescer? Tem mulher que é inteligente, mas o marido, o peste, não deixa a mulher estudar. Vai que os boys vai catar o selo na escola, né? Você nem entende o cara, mano. Nem ele está catando a mulher, como que os boys vai catar? Amém? Você está aqui? Amém. Por que as pessoas... Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Ser pacientes e na oração. Aí eu não persevero na oração, fico doido na tribulação, brinco com a mulher, com os filhos, com o cachorro, questiono Deus e fico também, não tem alegria, nem também na esperança. Eu acho que esse não é para mim não, rapaz. Não é para mim não, hein? Tudo bem? Deus nos dá forma, amado. E Deus muitas vezes Ele nos permite a tribulação para a gente acordar. Ah, pastor, eu estou bem com a minha família, estou no emprego bom, paguei as contas, estou sossegado, até comprei um barco aqui para dar umas pescadas no fim de semana. Não tem nada errado, amado. Deus deu isso para você, amém? Você não pode trocar isso por Deus. E tem uns doidos que trocam essas coisas por Deus. Quando você for pescar, você traz um pintado para mim. Tem um irmão aqui que está também devendo um pintado, tem 2 anos, né? Mas vai trazer. Dizer que se pescar 2, você traz um para mim. Acho que ele pesca 2, você traz 2 para ele, né? Mas continua orando aqui. Eu tenho um amigo que hoje é pastor, Adilson, o nome dele, lá de Paraná. Deus era da mesma igreja. Eu disse pedreiro bom, trabalhador demais, cearense, alemão. E eu disse, ganhou um dinheirinho, mano, deu uma controlada na vida, comprou uma casa, casou. Aí eu disse, comprou um bar, uma praia daquelas big praia. E eu disse que não ia mais no escuro. Só para ver o Rio Machado, o Rio do Bar, aí de Paraná. Um dia, você sabe o que aconteceu? O barco afundou com as traias dele tudo. E aí ele ficou tão chateado. E Deus precisou usar muito mal para meu filho. Eu dei o barco para você se divertir, não foi se trocar ele por mim, não. E ele aceitou aquilo como correção de Deus e hoje é um pastor. Certo, amém? Então, Deus às vezes permite tribulação o crente acordar. Você está bem? Estou, pastor, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, né? Eu estou tranquilo, sossegadamente. Pois está na hora agora de você sair do conforto, da zona de conforto, e começar a falar de Jesus para o seu parente. Porque se você morrer sem Cristo, você vai para o quinto dos infernos, e a culpa vai ser tua. Deus permite, amado. Lá em Atos capítulo 1, versículo 1 e 4, diz que, se você ler do 1 até o 7, os apóstolos estavam na bênção, era preso, Deus soltava, e Pedro ganhava 3.000 numa pregação, e mais 2.000 na outra, estava uma bênção na igreja, né? Só estava onde? Em Jerusalém. Todo mundo lá, tranquilo, cultuando em casa, né? Uma bênção. Aí você sabe o que aconteceu? Deus mandou uma tribulação de todo tamanho. Atos 4:1. E eu falei, 1 foi? Eu acho que 8. Quem foi que falou 4 aí? O povo doido, entendeu? E salvo você sentir na sua morte, na morte de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Contra quem? Ué, mas a igreja não é de Jesus, não é mais de vencedora, né? Sim ou não? E em Jerusalém, onde estava a igreja, lá com os apóstolos, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esparramou todo mundo, a espada veio, né? 4 agora, por favor. Entre mentes os que foram dispersos e por toda parte pregando por que não estava pregando antes? Precisou Deus mandar a espada no lombo lá para esparramar o povo. Então muitas vezes a tribulação vem na vida do crente para ele acordar. Ele está acomodado, ele não faz nada. Ele não pega uma Bíblia e vai na casa do parente dele lá no salmo, está nos planos. Eu que quero ler os salmos com você, posso? Gente, se você cara for muito doido, fala assim, cria vergonha, você né? 99% das pessoas, não, fulano, por favor. As pessoas respeitam, certo? Amém? Você é católico, evangélico, mas tem aquele respeito. Você vai lá, ler os salmos com a pessoa, né? Posso fazer oração de ir embora? Você pode orar, mas você não vai embora agora, não. Gostei da sua visita, né? E aí você começa a mostrar o amor de Deus para aquela pessoa. A igreja estava acomodada, todo mundo bem, Pedrão ganha milhares de pessoas, né? Todo mundo na bênção, disse, permitiu uma tripulação, esparramou todo mundo, e onde eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Será que não precisa de uma tripulação na vida dos crentes para eles começarem a falar do amor de Deus, não? O que você acha? Não responde não. Versículo 5. O sofrimento do cristão perseguido é uma amostra do reto juízo de Deus, que essa pessoa é digna do reino de Deus. Lê o versículo 5 para você ver. É uma amostra do cristão que ele é digno do reino de Deus quando ele está sendo perseguido. A vida do cristão está muito bacana, está muito tranquila. Coloca a interrogação bem grande em cima assim, que talvez ele não seja o cristão que ele diz que ele é. Porque quem é de verdade, ele vai ter perseguição na vida dele. Certo? Amém? Pessoas vão inventar mentira, vão inventar calúnia, vão no trabalho vão tentar puxar o seu tapete para você levar as contas, para ficar com o seu carro, né? Entre a família, mano, o maior muvuca entre as, né? Se você tem família, gente que não se converteu a Cristo ainda, essas pessoas vão perturbar você, mas isso faz parte, sim ou não? E a Bíblia diz que isso glorifica o nome de Deus. 1 Pedro 4,12, Pedro nos dá umas orientações boas aqui. 1 Pedro 4,12. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Que fogo era esse, gente? Matando os cristãos para negar Jesus. Era o fogo ardente que tinha no meio daquele povo. E se Deus mandasse um fogo ardente no meio do povo dele hoje? Entrasse um governo maluco lá em Brasília, lá, um ditador, e falasse assim: quem não negar Jesus morre. Quantos de nós morreríamos por amor a Jesus Cristo? Na entrevista, negaram Jesus por 5 milhões. E entre nós, quando você dizem assim, rapaz, eu não nego Jesus, você pode matar eu 200 vezes, mas 201 vezes eu vou declarar que eu sou do Senhor Jesus. Gente, vocês iam levar um susto tão grande. Você vê gente, sabe, né? Tocador, cantor, pregador, sabe? Sai correndo com os trens, sabe? Gente, esse é um trem muito cabuloso. Desde que você está pronto para morrer por amor de Jesus? Está aqui cantando, né? Como é que é lá o que cantou por aqui? Como é? Jesus! Aí, vai morrer! Né? Tem que ser de Jesus, uma coisa de paz. Eu não nego o meu Senhor, não. Amém? E não aparece cristão verdadeiro enquanto não vê o fogo no meio, querido, porque fica muito parecido, né? Glória a Deus, aleluia, não sei o que, é muito parecido, mas quando o fogo vem no meio, aí pronto, só fica em verdade. Você é de verdade ou você é fake news? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinado para quê, pastor? O fogo para quê? A provar-nos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, veio o fogo, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você é criticado, caluniado, zombado, escarnecido por amor a Jesus, sobre você repousa o Espírito de Deus. Mas presta atenção aqui, não sofra, 15,
Porém, nenhum de vós, como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio ali, como quem se mete na vida dos outros. Não é para sofrer. Se sofrer desse jeito, não glorifica o nome de Deus. Tem gente levando chibatada do cão no coi, dizendo assim, é para glória de Deus, não é para glória de Satanás. 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Paulo, em Atos capítulo 16, ele e Silas levaram a cabeçada de Paulo no lombo, porque expulsaram a cabeça de uma menina. Você quer trabalhar com o pastor, é meu sonho expulsar demônio. Deus fez para você, mas acerta a tua vida, que você estiver no pecado, o dia que você expulsar um capeta, ele vem para cima de você e o trem pega para o teu lado. Paulo não tinha pecado, e o bicho veio, imagina eu e você. E eles levaram a cabeçada de Paulo no lombo, quase morreu em praça pública. Nus foi lançado um buraco lá no cárcere. Meia-noite eles estavam fazendo o que, gente? Que desgrameira doida, negócio de ser crente acorda doido. Quem foi o Jack que falou isso para nós? Deus me livre, ou arrependimento que eu tenho de ter me convertido, ter pedido para batizar, ou se eu pudesse voltar atrás, nossa, eu estou todo arrebentado. Aí Silas, e eu não poderia ganhar, não, Paulo, não é porque eu estou aqui também, né? E assim que eles estavam? Eles estavam fazendo o quê? Meia-noite. Não sei lá como seria, né? Glória, glória, aleluia, descendo vem Jesus. Canta lá, e um orava em língua, outro fala um salmo. De repente, o que aconteceu? Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. E o que aconteceu depois? Todas as portas se abriram. Queridos, se as portas estão se abrindo, não está tendo louvor a Deus. Porque as pessoas estão focadas na tribulação, na angústia, na dor, na perseguição e não estão glorificando ao Senhor Deus. Porque na luta, se você se colocar como aquele que adora o Senhor, as portas se abrem, nem que seja uma prisão, elas se abrem em nome de Jesus. Mas em vez de nós louvarmos ao Senhor, nós estamos lá reclamando. Tudo bem? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo vai começar primeiro na igreja, não é lá na zona lá, com prostituta lá não é lá na boca de fundo, vai ser pela igreja. O juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. No sentido aqui que o justo com dificuldade se salva, não é porque você vai ter que lutar para ser salvo, para convencer Jesus que você é salvo, ou que você pode ser salvo. Isso está dizendo que nós enfrentamos lutas na nossa caminhada de salvos, amém? Quando nós temos Jesus, confiamos em Cristo, sabemos que somos dele e enfrentamos luta nessa vida. Isso faz parte da caminhada do cristão. Certo, né? Versículo 6 diz que Deus é justo e Ele vai dar paga de tribulação aos que atribulam os cristãos. Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem plantar, querido, eu já colhi muita coisa ruim na minha vida por coisas que eu plantei lá atrás. Mas você quer começar a colher coisas boas? Sim ou não? Plante coisas boas. Tem gente que está colhendo ainda coisas que ele plantou 2 anos atrás, mas uma hora vai parar a colheita. A minha plantação tem que ser contínua, perseverante, permanente, amém? Então, Paulo dizer, não se preocupem, porque Deus sabe pagar quem vos atribula, amém? Quando alguém se levanta contra você, a primeira coisa que você pensa é de dar um troco na mesma medida. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas Deus não ensina isso. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz, Deus fala assim, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é você que retribui mal para ninguém. Se tiver que ser feito algo, é Deus quem faz por você, amém? Tem que estão perdendo a bênção porque alguém fez algo com ele, porque comprou e não pagou, porque deu prejuízo, porque mentiu, porque adulterou e não perdoa a pessoa. E essa dívida está sendo cobrada de quem foi ofendido e não de quem fez. Deixa que Deus faz no tempo dele, amado. Desgramado, você vai ver, você vai ficar na cadeira de roda, tem crente macumbeiro.
O pessoal deseja desgraça para os outros e vai acontecer desgraça para a vida dele, porque Jesus nos ensinou a orar pelos inimigos, sim ou não? Sim. Como se Jesus nos ensinou a orar, né? E eu vou, né, querer o mal, tomara que morra. Tem gente assim, a vida dessa pessoa é só tristeza. Versículo 7. A pessoa que está sendo atribulada vai ter alívio na manifestação do Senhor Jesus. Amém? A manifestação de Jesus vai ser a vida de Cristo. Isso não quer dizer que você não pode orar agora e pedir a Deus para te livrar. Segundo Pedro 2,9 diz que Deus sabe livrar de provas o justo. É isso mesmo? Segundo Pedro 2,9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, certo? Deus sabe livrar um filho ou uma filha que está passando por tribulação lá. Ele tem o jeito dele, amém? Pastor, mas por que mesmo na tribulação as pessoas não percebem tanto? Segundo Timóteo 3,11, Paulo explica por quê. Primeiro 12, por favor. Olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, sem exceção. Você quiser ser de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Certo? Amém? Pastor, eu quero servir a Deus, vai ser perseguido. Não quer ser perseguido. Hein? Não sirva a Deus, mas você vai ser perseguido do mesmo jeito. 13, por favor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos, qualquer luta que eu passe na minha vida, eu tenho que entender que Jesus disse que estaria comigo. Hebreus 13,5 diz: nunca te deixarei. Mas por que quando vê a luta, a gente nem lembra que a Bíblia diz isso? É isso mesmo? Hebreus 13. Por que quando vê a luta, a gente esquece que está isso na Bíblia? Porque nós não temos raízes na palavra. João capítulo 16, versículo 33, Cristo falou. O que Cristo falou? Essas coisas que vocês dito, para tenhais paz. No mundo passareis por vida boa. Perninha para cima, tereré no final da tarde, chimarrão, beijo na boca com a esposa o tempo inteiro, churrasco na casa do parente no fim de semana. É assim que está lá? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, Jesus. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para que Jesus venceu o mundo? Para dar vitória para mim e para você também. Está na tribulação, confia em Deus. Você tem que ter paz em Deus. Se você está tendo paz em Deus, você não confia em Jesus. Costumamos achar que Jesus nos deixou sozinho. Rapaz, entrei no rádio foguete e estou sozinho. Jesus sumiu. Versículos do 8 ao 10 fala que o destino dos ímpios será de eterna destruição, banidos eternamente da face do Senhor Deus e da glória do seu poder. Isso porque não creram no testemunho de Paulo ou no Evangelho do Senhor Jesus. É isso mesmo? Pastor, por que as pessoas não creem em Jesus? Não creem no Evangelho? Gente, porque está dentro de uma igreja não é suficiente para crer. Você tem que estar aqui, você tem que abrir o coração, senão o Espírito Santo não pode fazer você crer, ou permitir que você creia. Por que as pessoas não creem? Porque o diabo cegou elas. Segundo de Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, com D minúsculo, o Satanás que manda nesse mundo as mãos para baixo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhes respondessem à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pastor, eu não consigo crer de jeito nenhum, você está cego de Satanás. Pastor, não tem jeito, eu tento crer, mas eu não consigo, está cego de Satanás. O que eu faço? Jesus, tira a cegueira dos meus olhos, arranca essa pedra do meu coração, eu preciso crer no Senhor em nome de Jesus. E a graça e a misericórdia vem sobre a tua vida, porque Deus é misericordioso. Amém. Versículo 12. Paulo não cessava de orar pelas igrejas nessa carta em especial por Tessalônica, para que Deus os tornasse dignos da vocação
deles e para que todo o propósito de Deus se cumprisse. Versículo 12 diz isso, é o último versículo do capítulo. Paulo, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que ele sempre diz assim: estou orando por vocês, eu oro por vós, seja para Filipenses, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas. Ele sempre dizia para as igrejas: estou orando por vocês. Por que Paulo fazia isso? Porque se a pessoa não tiver oração, ele orando ou alguém orando por ele, ele vai cair, vai se desviar. Por que o nosso parente às vezes se desvia da presença de Deus? Porque nós oramos muito até ele vir para a igreja. Depois ele vem, pastor Batina, a gente pensa que acabou, eu já tirei a minha vitória. Não, querido, você tem que ser perseverante nas orações. Paulo diz: eu não cesso de orar por vocês. Como que o teu marido vai permanecer na igreja se você não ora por ele? Ele já não ora por si, e você também não ora. Como que a sua mulher vai ser de Deus sendo que você não ora pela vida dela? Como que o teu filho vai se converter se você parou de orar por ele ou por ela? Isso é importante, amado. Nós vamos ter batido no domingo, mas essas pessoas lá precisam orar e precisam ter pessoas para que orem com elas e por elas, senão elas se desviam. Por que tem gente que batizou no último batismo agora e já está mais lá do que cá? Porque não ora, não busca ajuda, e aí vai cair mesmo, não tem como. Paulo não cessava de orar pela igreja, para que eles fossem dignos da vocação. Que vocação é essa? Serem salvos e morar com Jesus. Amém? Você, como cristão, você tem que ter um hábito de orar pelas pessoas, pelos seus parentes, principalmente. Pastor, estou na tribulação, na luta, busca ajuda. Tem irmãozinho que vem buscar minha ajuda, quando a corda já está cortando lá para o outro aqui, só está só o corinho aqui no pescoço. Pastor, senhor, por mim, mas desde quando que você está nesse problema? Tem mais de um ano, pastor, mas por que não buscou ajuda antes? Amado, eu não tenho bola de cristal, não sou mãe de nada, e nem quero ser aquela coisa feia lá. Se Deus não me mostra através de uma visão de eu não sei. Você precisa ter humildade, mas pastor, me ajuda, que eu estou precisando de ajuda. Amém? Onde que está isso na Bíblia, pastor? Está lá em Tiago 5,16. Diz que você precisa achar alguém de confiança para abrir o seu coração e orar. Confessar depois os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu estou numa luta tremenda. O que eu faço? Acho alguém com maturidade, que eu confio naquela pessoa, abro meu coração e diz: agora você ora por mim. Nós oramos e Deus me dá vitória. Tem gente querendo sair do caminho sozinho, não vai conseguir, senão você já teria conseguido. Pastor, como que eu venço essa tara, essa cabeça perturbada que eu tenho, esse demônio que me persegue? Orando, jejuando, buscando. Não conseguiu? Busca ajuda de alguém para orar por você. Se você achar que eu sou digno, eu estou aqui para poder orar pela tua vida. Amém? Repito, amado, tem luta que a gente não sai sozinho. Se a gente não tiver alguém para nos ajudar, nós não conseguimos. Paulo diz para você orar por todas as pessoas. 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 2. Diz que a pessoa orar pelo Lula e não vai estar criticando ele. Sabia disso? Não, pastor. Antes de tudo, pois, exorto-vos se use a prática de súplica, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os. Lula é homem? Pelo menos, vamos lá. Em favor dos reis. Hoje tem poucos reis, mas no tempo lá o presidente, a autoridade da nação é o rei. Então você tem que orar pelo Lula. Pastor, eu prefiro morrer do que orar pelo Lula. Você vai morrer então. E ele vai continuar vendo mais uns anos. Pastor, eu sou petista, mas eu nunca orei para o Bolsonaro. Você errou feio. Em favor dos. Aqui diz no versículo 1 que vem, olha só. Por favor. Antes de tudo, antes de orar por você, pelo carro, pelo consórcio, pelo marido, pela esposa, antes de tudo, você tem que orar pelos reis. 2 agora. Em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade. Gente, eu não sou petista, você sabe disso. Eu respeito quem é. Mas eu tenho que orar para aquele homem. Eu orei pela Dilma muitas vezes, a vontade de ir lá e dar um soco na cara dela, mas orar por ela. Deus abençoe a presidente em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Vocês precisam entender que isso aqui é Bíblia, amado. Você não pode deixar a sua birra por qualquer pessoa ser maior do que a Bíblia. Amém? Quem que é de direita aqui não tem vergonha de dizer que é de direita? Ergue a mão. Você é uma pessoa de direita. Ergue a mão, gente. Você tem mais gente aqui? Tá, beleza. Agora abaixa a mão.
Quem de você que é de direita, que já chegou na presença de Deus, eu abençoo a vida do Lula, Senhor? Erga a mão, por gentileza. Gente, vocês são muito mentirosos, vocês são crentes mesmo, viu? Parabéns para vocês, viu? Eu estou achando que está bem suspeito esse aí. Também não é todo dia. Vamos lá. E falou dos eixos sociais de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Você viu a nação perturbada? Com guerra civil, com gente se matando o tempo inteiro? O povo de Deus não está orando. Se o povo de Deus orar, nós vamos ter para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Você quer ter uma vida sossegada dentro da sua casa? Ore a Deus. Amém? Sim, senhor, pode contar com nós. O lar que não está bem, não está tendo oração. Pastor, mas está uma luta, continua lutando para você ver. A vitória chega, a vitória vem. Amém? Amém mesmo? Versículo 12. Tudo que tivermos que passar e vivermos, lá em 11, né? Tudo que tivermos que passar e vivermos aqui na terra deve ter um propósito maior, que é o nome do Senhor Jesus ser glorificado na minha vida e na tua vida. Muitos de nós queremos status, queremos fama, nós não contamos para ninguém, mas lá no fundo Deus sabe nosso coração. Promoção, e às vezes até usando o nome de Jesus, o nome de Deus, a igreja, sei lá o quê, mas Deus conhece dentro de nós. E o nosso maior propósito de viver ser o quê? É viver esta vida, ter um propósito cumprido por Deus e para que o nome de Jesus fosse glorificado através da minha vida e da tua vida. O resto que eu digo é a família, os bens que Deus que você tem, que Deus vai dar para você, isso fica em segundo plano. Qual que é o plano principal de Deus? É que Ele seja glorificado através da tua vida e da minha vida, como pessoa de Deus, irmão. E para ser isso, não precisa ter muito ou quase nada ou nada, é só ter Jesus na vida da pessoa. Amém? Até na tua luta você tem que dar glórias a Deus. Está na luta com problema financeiro. Eu cheguei aí, rapaz, 30 vezes para o seu lado, né? Está feio nada. Meu Deus é lindo e você vai ver o que Ele vai fazer na minha vida através da minha vida. Está com enfermidade lá e chega a pessoa, rapaz, a minha vizinha morreu com uma doença dessa aí. Você diz assim, ela morreu, mas eu não vou morrer, porque a Bíblia diz que eu vou viver para contar as obras do meu Senhor Jesus. Eu sou curado pelas dores do meu Cristo na cruz. Aí, ao invés de a gente falar isso, a gente concorda com o mensageiro de Satanás. E Deus não está sendo glorificado em nossa vida. Comece a usar a boca de Deus para você, para ser um profeta na sua própria vida e também na sua família. Diz, meu Deus, a minha esposa, Deus vai trazer paz no coração dessa mulher. O meu marido vai ser o santo homem de Deus. Amém? Tem um apóstolo muito famoso, ele é Luiz Hermínio. Quantos que já escutou ele aqui? Eu até passei aqui esses dias, ele estava pregando um país hispânico e Deus usou ele para revelar que tinha alguém na igreja que estava com um aluguel já vencido. E o homem foi lá na frente da igreja, pagou o aluguel do homem, né? Só que ele era traficante, culpado de droga, casou-se com uma mulher tal de Irene, e essa mulher foi para a igreja, mas ele não queria ir para a igreja. Ela lutou com esse homem muitos anos, e ele fez faxina e trancava ele dentro do quarto, quando ele tinha aceitado Jesus, ele disse assim, meu bem, pode ficar aí dentro, só ora a Deus, tá bom? Eu vou trabalhar. E ela ia, e ele não tinha lugar para ir, então ele ia orar, né? Deus libertou aquele homem, amado. Hoje ele está dando com o Irene dele, né? Anda o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Mas tem uma história na vida daquela mulher. Eu não estou falando que você tem que passar por isso, mas ela passou, certo, né? Então, assim, pelo amor de Deus, começa a usar a tua boca para abençoar a tua família, as tuas finanças, os teus filhos, a tua mulher, né? Esposo, o teu trabalho. Pastor, eu ganho tão mal o meu trabalho, mas abençoa o teu trabalho, porque aquele que você tem agora é aquele. Até que Deus te preparou, porque Deus, muito obrigado por esses 2, 3 mil que eu estou ganhando aqui, Senhor. Amém? Tudo bem? Romanos 8:31, para poder encerrar, você pode cair para a gentileza? Amado, eu estou pregando isso aqui para gente que é de Jesus já, para cristão ou para quem sonha em ser. Porque se você não acha, se você tem alguma dúvida de que quando você levantar a mão para Jesus, que o trem vai mudar tudo água por vinho, você está enganado.
Você está enganado, eu não vou te enganar, porque tem pastor que engana. Vem, irmão, vem que Jesus resolve tudo, mas junto com tudo, vem perseguição também para a tua vida e para a minha vida. Tudo bem? Pastor, por que lá no meu trabalho todo mundo me odeia? Por dois motivos: ou você não vale nada, ou você está sendo perseguido por amor a Jesus. Amém? Que é muito fácil falar que eu estou sendo perseguido, né? Às vezes a pessoa também cria problema, é um encrenqueiro lá, né? Então é por esses dois motivos. Ou o cara né? Ou ele está sendo perseguido por amor a Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Então sossega a tua alma, Deus é por você, amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pensa aí, você que é um cara inteligente, uma mulher inteligente. Se Deus foi capaz de entregar o filho dele para morrer por você, o que você precisa e busca que ele não pode dar para você? Se ele deu o teu filho dele por você, vamos pensar, gente, amém? Poxa, se Deus deu Jesus por mim, e as outras coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No céu tem um trono, o Pai está no trono, e Jesus está dentro do Pai, intercedendo pela tua vida. Meu pai, a minha filha, meu filho está na luta, eu estou intercedendo por ele e por ela. Pai, tem dó de você, meu irmão. Minha irmã, pode ter piedade de ser. Tem alguém que olha pela tua vida diante de Deus. O diabo vem com machado e diz: não, eu morri por esta pessoa e você não toca nele, nela. É por isso que você está vivo. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Netflix? Pornografia? Futebol? Política? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Não tinha revolta naquele tempo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, que coisa? Perseguição, tribulação, espada, fome, nudez, angústia, em todas essas coisas, o que Deus nos fez? Lascados, mendigos, foi isso? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Deus fez você e a mim mais do que vencedor. O que é mais do que um vencedor, amado? Tem um cara que entra no ringue e troca pancada e sai todo roxo, né? Quebrado. O mais do que vencedor é aquele que arrebenta e sai inteiro para glorificar o nome do Senhor. Davi foi enfrentar os gigantões, sim ou não? Ele saiu arrebentado, faltando um braço, com o olho roxo, a perna cortada. Ele foi mais do que vencedor, porque ele foi em o nome do Senhor dos Exércitos. 38, por favor. Aguenta aí, que eu não estou encerrando. Porque eu estou bem certo. Paulo falando. Olha só, esse homem teve experiência de espada, de fome, de nudez, de perseguição, de angústia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você entende isso também? Que nada pode te separar do amor de Deus? Chega um namorado doido, uma mulher doida, você: eu estou largando você. Se você não largar da sua festa, você assim, vai! E desaparece da minha vida, porque do meu Jesus eu não abro mão. Nada pode separar do amor de Deus, irmão. Nada, nem coisa do passado, nem do presente, nem do porvir, nem daquilo que vai vir um dia, pode separar do amor de Deus. O que está te separando do amor de Deus? Celular, televisão, conversa fiada, maledicência. O que está te separando do amor de Deus? Porque muitos de nós estamos na igreja, mas nosso coração não arde mais por amor a Jesus. Estamos ouvindo a palavra, mas tem entrando aqui, saindo aqui, e é uma angústia porque acaba o culto logo para eu ir embora assistir televisão. O que faz o teu coração arder, meu irmão? Porque nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada! Mas muito
pouca coisa tem nos separado de Deus, amado. Senão nós já teríamos alcançado o nosso vizinho, nosso parente. Eu tenho que falar do amor das pessoas. Não, eu preciso falar da minha depressão. É a depressão do Satanás. E quando você dizer que é sua depressão, ela vai continuar sendo sua. Por isso eu falo assim, eu não aceito mais. Sai da minha vida. Eu sou de Deus. Você vai ver que ela vai embora da sua vida. Não permita nada te separar do amor de Deus. Tem esse, por causa de uma relação sexual, com a namorada, com o noivo, com uma vizinha, que às vezes o cara é casado, se separando do amor de Deus. Tem gente que vai se separar do amor de Deus porque brigou com alguém. Não consigo nem orar mais sobre o que aconteceu isso. Em nome do Senhor Jesus, leve isso para o teu coração, seja de Deus. Não permita que nada te separe desse amor. Você não daria o teu filho para morrer por ninguém. Jesus entregou Jesus para morrer por você e por mim também. O mínimo que eu posso fazer é permanecer com esse Deus até que Ele venha me buscar. Repito, a vida passa muito rápido. Parece que era ontem que eu tinha 17, 18 anos, 87, 88, no piseiro, na gandaia, no rock and roll, na cocaína. Passaram-se, tem mais de 50. Passou. E assim vai chegar a 60, 70, se Deus me permitir, de repente, acabou. Então aproveita esse momento que você está vivendo agora, gente que vem 50, 60, e diz: a partir de hoje, Deus tem um testemunho da ressurreição de Jesus nessa terra, e esse alguém sou eu. Se eu quiser bater palma para você, pode jogar pedra em outra situação, mas você continua sendo de Deus, a presença de Deus. Mas o mundo precisa de Jesus. Pastor, precisa de um aumento de salário. Você precisa mais de Jesus do que de um aumento de salário. Eu preciso comprar um carro, mais de Jesus do que comprar um carro. Precisa de Jesus. O dia que você tiver Jesus aqui dentro do seu coração, você sabe que isso é apenas uma questão de tempo para que chegue nas suas mãos. Se você tiver essa convicção, amém? Nada pode separar do amor de Deus. Amém? O que está te separando de Deus? Um marido estúpido que não quer vir na igreja, que não deixa você vir. Uma esposa nojenta que cria situações de você ficar brabinho em casa, mas eu não vou na igreja porque hoje eu me estressei. Mas eu não preciso de Deus. Aliás, desculpa, está entendido? Eu não preciso de ninguém para servir a Deus. Eu amo a minha esposa, mas não preciso dela para servir a Deus. Não sou aleijado. Fica de boa. Eu sei quem me enfiou a mão na lama para me tirar de lá, cheio de cola, de sapateiro, de cocaína, de maconha, de álcool. Eu sei quem foi que enfiou a mão na lama. Eu sei, porque eu tenho experiência com esse Deus. Eu sei que me tirou de lá, não valia um cibazó. Assim que os meus pais diziam de mim, me lavou no sangue dele. Diz: eu vou te dar um novo nome. Você é o Fábio derrotado. Eu vou te dar um nome, você vai ser o Fábio, meu filho, pregador da palavra de Deus. E os pecados que eu tinha vergonha de lembrar, Ele me perdoou. Me levantou, me deu uma família, me deu um nome. Pode ser nada para você, mas para mim é um nome muito grande, é o Filho de Deus. Esse Deus eu não largo dele, irmão. Eu morro preto, beiçudo das canelas finas, mas desse Deus eu não largo mão. Você precisa ter isso no coração. Olha para a tua vida. Se você tem que dar uma parada, não volta ele está na hora de parar. Está te levando aonde os teus pés? Para! Meu Deus, me ajuda, Senhor. Tem tanto tempo que eu estou rodando aqui em volta do toco. Chega. A Bíblia diz lá em Hebreus para você olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Nazaré. Volta para Ele. Volta para o Senhor. Diz: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor fez mais do que eu culpo a minha. Mas a partir de hoje a minha vida vai mudar. Em todas as coisas o Senhor me fez mais do que vencedor. Vocês são cristãos, amado? Se nós estamos fingindo que somos crentes, que somos de igreja, chega lá comigo que tem 2 domingos que eu não vou lá, o pastor vai me cobrar. Não precisa nem faltar 2, faltou 1, eu estou te chamando, vamos lá depois. Mas você tem que estar aqui por um compromisso que você tem com Deus. Amém? Vamos exaltar um pouquinho o nome desse Cristo aqui. Ele que para Jesus, amém? E é preciso encerrar porque eu estava aqui antes.